Olá, Mistor, tudo bem? Anderson Ferreira aqui do aplicativo Futebol Investimento. No vídeo de hoje eu vou trazer um acordo que a Polícia Federal fechou com essa empresa que vocês estão vendo aqui na tela, a Sport Trader, e é um acordo de entendimento referente para coibir as fraudes nos esportes, né, nas categorias esportivas, principalmente em apostas esportivas também. Essa empresa, a Sport Trader, ela é uma empresa que ela presta serviço para casas de apostas. Então, tem casas de apostas no mundo inteiro, e ela presta serviços para também federações internacionais também de esporte, para coibir fraudes, para coibir algum tipo de cenário anormal dentro de um esporte, né? Vou dar um exemplo para vocês de como ela faz o monitoramento. Por exemplo, a gente pode falar de futebol, né? Nosso aplicativo fala sobre futebol, nós falamos de futebol, mas existem centenas de esportes, né? E aí esses esportes podem estar suscetíveis a alguma anormalidade, vamos dizer assim, alguma fraude. Né? Um exemplo, um jogo de ping-pong, um cricket. Eu já vi lá apostas também na Bet365 de futebol de salão, né? Futebol de 8, society, coisas desse tipo. E aí pode estar, né, suscetível a alguma fraude. Então, aí eles fazem o monitoramento. Vou dar um exemplo para vocês, né, claro, de como que eles fazem o monitoramento. Então, por exemplo, surge uma ideia de que quando determinado time joga, ele sempre toma um gol no primeiro tempo e nos primeiros 10 minutos de jogo. Então, sempre sai um gol nos primeiros 10 minutos de jogo quando esse time joga. E aí eles conseguem ver um padrão. Aí eles começam a analisar, um exemplo, time X, sempre quando joga, leva um gol nos primeiros 10 minutos. E aí eles conseguem pegar esse padrão, porque não é normal um time tomar gol sempre que joga nos primeiros 10 minutos, né? Não é normal o time tomar um gol, e eles conseguem pegar esse padrão. E eles têm uma parceria também com as casas de apostas. Então eles vão cruzar os apostadores que botaram altos valores que esse time ia tomar um gol nos primeiros 10 minutos. Né? Para você fazer uma entrada que vai sair em gol nos primeiros 10 minutos já não é comum. Né? Principalmente se você for colocar que o time X, né, como a gente está dando exemplo aqui, vai levar um gol nos primeiros 10 minutos. Né? Então, principalmente isso daí eles conseguem pegar. Então, eles fazem esse cruzamento de dados e conseguem avaliar se determinado time tem alguma fraude, se está tendo alguma fraude naquele resultado. E aí vai um caso de limitar o apostador, né? E como eles têm uma parceria com várias casas de apostas, porque também o cara vai pulverizar o investimento dele. Então, ele tem uma conta ali em 4, 5 casas de aposta, então ele vai fazer as apostas em 4, 5 casas de aposta para pulverizar. Não vai colocar, sei lá, 10 mil reais, 100 mil reais em uma determinada casa de aposta. Ele vai pulverizar isso entre as casas de aposta, mas fazendo sempre aquela entrada que, entre aspas, ele já comprou. Então, esse é um tipo de monitoramento que eles podem fazer. Tem milhares de outros monitoramentos, tem monitoramento de jogador. Sempre quando esse jogador entra em campo, ele leva um cartão. Tem isso também. Então, tem vários outros monitoramentos que eles fazem. Então, o que me levou a fazer uma solicitação de informação à Polícia Federal, que eu queria entender qual era o intuito desse memorando que foi firmado, né? Como vocês podem ver nessa matéria. Essa aqui é um site do governo, né? O site do próprio governo federal, e está dizendo ali, a Polícia Federal firma memorando de entendimento com a Sport Trader. E aí eles dizem aqui no texto que é o entendimento que para fornecer informações, sempre que a Polícia Federal solicitar, mas eu queria mais informações, eu queria o conteúdo desse memorando. Né? Então eu fiz uma solicitação via Lei de Acesso à Informação para a Polícia Federal, e essa daqui foi a resposta que eles me passaram. Né? Eu coloquei aqui está a informação que eu pedi, né, que eu solicitei. Gostaria de saber mais detalhes sobre o acordo firmado de cooperação entre a Polícia Federal e a Sport Trader, que foi vinculado a alguns sites, e gostaria de, se possível for, uma cópia do memorando e qual a ação da Polícia Federal nesse memorando. Então, eu queria uma cópia do memorando para entender quais são os limites, quais são as necessidades, o que a Polícia Federal pode exigir, né, em que situação ela pode exigir. Eu queria mais informações. E aí eles me deram uma resposta. Foi respondido no dia 16, né? Estou gravando esse vídeo hoje, dia 21, então foi respondido no dia 16. E a resposta foi essa aqui. Em resposta ao pedido de acesso à informação, blá, 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 no que se refere ao objeto do memorando de entendimento,
Em referência, trata-se de uma declaração de intenções que estabelece os fundamentos gerais com base nas quais a Polícia Federal e a Sport Radar pretendem cooperar para o efetivo combate à corrupção no esporte e não criar qualquer obrigações entre as partes. Ou seja, eles não têm nenhuma obrigação, é só um entendimento. No caso, a Polícia Federal solicita uma informação, eles passam a informação para a Polícia Federal. Então não tem uma obrigação, mas eles não têm a obrigação de passar. Eles podem cooperar passando a informação ou não. Fica a critério da Sport Radar. Tem-se como meta, né, a estabelecimento de diretrizes para a cooperação entre as partes, restando definidas as circunstâncias em que a Polícia Federal poderá solicitar informações e aquelas em que a Sport Radar poderá fornecê-las, a fim de se atingir objetivos comuns no combate aos fenômenos de corrupção no esporte e nas apostas ilegais no Brasil. Então eles querem, né, ter esse entendimento para fornecer informações para a Polícia Federal e a Polícia Federal também coibir essas apostas ilegais, né, e corrupção também nos esportes. E por fim, acerca da demanda de envio de cópia do instrumento firmado, esclarecemos que tal medida não pode ser atendida, já que não dispomos de anuência da contraparte para divulgação integral do instrumento ou o seu compartilhamento com terceiros. Ou seja, eu pedi uma cópia e eles me informaram aqui que eles não podem me fornecer essa cópia porque eles não têm autorização da Sport Radar e não têm autorização também para fornecer parte do que foi acordado entre eles para terceiros. Eu queria ter essa informação. Então, não vejo isso como algo negativo, vejo isso como algo positivo, até porque nós fazemos nossas entradas ali em busca do lucro. E se tem alguém ali que está fazendo alguma entrada ali de forma ilícita, isso deve ser coibido, com certeza deve ser coibido, deve ser investigado e a pessoa também tem que ser presa, né? Quer ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro analisando jogos e não comprando resultados. Então, esse daí foi essa foi, né, na verdade, essa foi o entendimento que teve com a Polícia Federal, o entendimento que foi feito entre a Polícia Federal e a Sport Radar de cooperação para poder ter esse fornecimento de informações. Então, nada demais, a Polícia Federal tem que investigar se tiver alguma coisa ilícita, né? A gente já teve no Brasil mesmo, né, a compra de resultados, árbitros comprados, goleiros comprados, né? Eu me lembro de uma matéria aqui no Campeonato Carioca que o pessoal ficava na arquibancada ali comprando resultado, comprando gol do goleiro, comprando o goleiro para deixar se passar gol. O próprio Vanderlei Luxemburgo também, na passagem dele pela China, ele falou que tinha algumas coisas que eram muito estranhas lá na China, porque o cara ia lá dentro da área, vai ter uma falta, o cara lá botava a mão na bola e era pênalti. E o cara não se sentia, botava a mão na bola, do nada. E o cara não se sentia nem culpado de ter colocado a mão na bola, né? Todo mundo entendia que aquilo ali era normal, mas para ele era anormal, né? Se vocês procurarem na internet aí, vocês têm vídeo no YouTube, mas eu já vi na internet o próprio Vanderlei Luxemburgo falar sobre uma espécie de uma corrupção quando ele passou na passagem dele pela China, né? Quando ele foi técnico lá na China. Então, o vídeo de hoje que eu queria trazer para vocês era sobre isso, né? A Polícia Federal vai investigar, tem que investigar realmente aí as fraudes e as corrupções aí que acontecem no esporte e principalmente nas apostas esportivas também. Então, meu nome é Anderson Ferreira, nosso aplicativo está aqui na descrição, é só baixar e vamos aos greens.